Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, internautas, que nos acompanham todas as segundas-feiras, hoje, 14 de agosto de 2023, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 31 minutos. Saudamos a todos os presentes, em especial aos nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista do Jornal Novo da cidade de Novo Hamburgo, cujo titular é José Luiz. No Twitter também tem o jornalista Dr. Domingos da Paz, o Dr. Carlos Martins, também outro jornalista que está sempre presente em nossas lives. Enfim, todos os profissionais de comunicação séria e verdadeira de nosso país. Essa transmissão também está sendo levada ao ar pelos canais do Rumble, Twitter e YouTube. Doutora Léo, o nosso banco de dados e o nosso site estão tendo dificuldade de atualização, né? Depois nós vamos dar uma rápida passadinha sobre isso aí, para atualizar, porque já era para estar no ar até o final da semana passada. Mas me parece que as coisas não foram ou não estão sendo na mesma velocidade como deveria de ser. Mas, de qualquer forma, depois nós vamos comentar sobre esse tema. Ok? Com relação ao nosso banco de dados específico, né, que é o CNA, ele tem um prazo de entrega de 90 a 120 dias. Então, estamos dentro do prazo de acordo com o contrato. Então, vamos só ter um pouco de calma, que as coisas devem ser bem feitas e para que não haja constrangimento de expor dados desnecessários, que depois a responsabilidade é da ANAP. Tá? Então, vamos ter muito cuidado para que a gente não tropece e apresente algo realmente eficiente, sólido e sem nenhum tipo de resquício de vazamento de dados pessoais. Tá bom? Então é isso. Nós também queremos saudar aí o nosso irmão, o doutor Egídio. Muito boa noite, doutor Egídio. Daqui um pouco já vamos entrar no nosso debate especificamente aí, relacionado ao nosso tema. Nós também temos no estado do Rio de Janeiro a nossa querida doutora Aldenora, que nos manda aqui um convite, né? Um convite para início dos cursos de atualização. Ela dispõe de 6 vagas por vez, 6 vagas por mês, no campo previdenciário, no campo penal, direito do consumidor, conciliação e mais. Como montar seu escritório online, etc e tal, etc e tal. Então, é uma iniciativa que realmente espelha e irradia para todas as demais unidades da ANAB do Brasil. É importante essa atualização, seja qualquer área que for. Mas importante, nós não podemos parar de declinar do estudo, da atualização, enfim, que a lei estabelecer. Né? Então, vamos resgatar isso, que é, doutora? Então a matéria me parece muito importante. E, além disso, ela também está... eu não sei... Ou é aí, a voz do senhor está saindo meio aqui truncada, meio eletrônica. Não sei se é a minha internet ou é aí. Agora a tua internet também estava, mas agora está melhor. Está melhor. Agora então, melhorou aí também. A doutora Aldenora também está convidando para tomar um café com a gente no Rio de Janeiro, dia 26 de agosto. Local, Clube... 26 de agosto, né? Clube Vila Militar. Estrada São Pedro de Alcântara, 1462, Deodoro, Rio de Janeiro. E a pauta, obviamente, será a ADI, que está com o ministro Cássio Nunes, início dos cursos de atualização, a nova sede da ANAB Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, representantes regionais e o segundo congresso da ANAB. O convite está a cargo da doutora Aldenora, ao preço de R$15. Quem quiser e puder participar. É muito importante, meus irmãos, minhas nobres colegas de farda, porque esse trabalho da ANAB do Rio de Janeiro merece o nosso aplauso. Convite para o telefone 21 96848 9793. Repetindo, DDD 21 96848 9793, como vocês podem ver na tela. Portanto, dia 26 de agosto, temos um compromisso marcado no Rio de Janeiro, através das pautas da nossa regional da capital carioca. Muito bem, na sequência nós vamos aqui fazer uma outra referência ao tema de hoje, e foi justamente um tema que nós comentamos sobre o que está
acontecendo em nosso país no âmbito acadêmico. E isso nos afetou de modo direto e em alguns lugares de modo indireto. Trata-se nada mais, nada menos que o patrulhamento ideológico e a reserva de mercado de trabalho na advocacia. Este, infelizmente, é um comportamento que transcende a lógica da solidariedade, da equidade, do direito e, acima de tudo, da justiça, né, Dr. Robson? Em artigo publicado por um jornalista, Frank Furedi, deve ser Furedi, né? No portal da revista Oeste, em 14 de outubro de 2021, na edição 81 da revista Oeste, enfrentou esse tema do patrulhamento ideológico no âmbito das academias universitárias. Ele até trouxe, eu destaquei um trecho bastante interessante que eu analiso de forma pontual, e aqui está o cerne de tudo que está acontecendo. As universidades costumavam reconhecer, disse ele, que sua missão era ensinar os estudantes a pensar, em vez de instruí-los sobre o que pensar. Hoje em dia, elas parecem ter esquecido esta distinção. Na verdade, as universidades parecem considerar que seu papel é doutrinar os alunos com ideias de culpa branca ou privilégio branco. Em vez de se chamar isso de ensino superior, vamos pensar em redução superior. Olha o destaque aí com que estamos tratando dessa forma velada, porque ninguém toca no assunto, e a ANAB agora vai trazer esse debate cada vez mais presente, porque o patrulhamento ideológico nas universidades é cruel, criminoso e perverso. Porém, nessa mesma senda, inafastável o comportamento do agente público, voltado à defesa do Estado democrático de direito, do bem-estar na defesa da lei e da ordem. E nesse ambiente, deve-se lembrar sempre o desrespeito da Lei 12.605 de 2012, que até hoje continua fora, inclusive, do próprio Vade-Mecum. Contudo, nota-se com solar clareza, ao passar um olhar sobre a estrutura do Estado brasileiro, não apenas nas instituições de ensino superior, mas no ambiente político e administrativo do país. O comportamento atrevido do patrulhamento ideológico com o fim único de impor a severa e nefasta mão da opressão, da tirania, no rol das práticas atentatórias do Estado de Direito, ao vilipêndio constitucional e das matizes sociais fragilizadas. O patrulhamento dos nossos jovens se tornou arapuca, como presa fácil, cooptadas pelas teorias apocalípticas negativas marxistas e leninistas. Isso nunca deu certo em lugar algum no planeta. O que se verifica que esta onda expansiva criou asas em meio acadêmico. Luzes de glória são jogadas sobre o formado e a formada em cada final de curso com pompas e serpentinas. Ao acordar dos sonhos, a realidade é outra. Você é apenas mais um a lutar pela vida, pelo direito sequestrado. Isto criou metástase em todos os cursos superiores, Dr. Robson, doutora Leonice, Dr. Egídio e Dr. Domingos da Paz. A senda e o crescimento pela rejeição desse comportamento se tornou conhecido pela sociedade. Está vinculado ao uso racional das mídias, as mídias sociais e o despertar dos novos acadêmicos. Despertar este para a realidade que juntos enfrentaremos de forma viril, tenaz, para que tenhamos os direitos consagrados no artigo 5º e outros da nossa Constituição Federal, hoje vilipendiada, mantidos com as luzes do destaque. Esta é a nossa forte missão, autêntica, na busca das conquistas e a manutenção das conquistas além da academia. O alvorecer está próximo. O sol está nascendo para essa nova realidade. Oxalá, em breve, possamos estar advogando dentro do nosso conceito de luta pela nossa gloriosa e soberana autonomia do direito de advogar. Dito isso, para o debate de hoje, mais uma vez estão presentes em nosso estúdio o Dr. Robson Aparecido Ramos, nosso ilustre advogado constitucionalista ANAB, Dr. Domingos da Paz, que além de jornalista também é advogado e presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC, doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANAB,
doutor Egídio Fernandes Maglia Neto, meu ilustre colega e conterrâneo, advogado e presidente regional da ANAB-RS, e este mediador, advogado, mediador e presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Doutor Domingos da Paz, muito boa noite, meu irmão. Seja mais uma vez muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco, sempre abrilhantando as lives das segundas-feiras. Boa noite, Brasil. Boa noite aos painelistas aí, doutor Robson, doutora Leonice, doutor Egídio, prazer conhecê-lo. Doutor Carlos Schneider, meu irmão do coração. Bom, e boa noite aos nossos amigos internautas, a família ANAB, agora ANAB, né? E com muita projeção, hoje tem lenha na fogueira. Bons exemplos. É isso aí. Perfeito. Doutora Leonice, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para debater um tema importante. Boa noite, doutor Carlos, doutor Domingos, doutor Robson, doutor Egídio, a todos os nossos internautas, advogados e advogadas ANAB, por que não da OAB também? São advogados e advogadas como nós, né? E nós estamos aí em busca da justiça. Vamos sim a um novo debate aqui, uma nova live, para trazer conhecimentos. Conhecimento para ser usado, né, doutora? Doutor Sim. Robson, não adianta fazer conhecimento para ficar na gaveta, né, doutor Carlos? O conhecimento é assim, que nem combustível, que nem a gasolina, né? Não usou, evapora. Exatamente. Tem que usar e aplicar, né? A combustão dele que produz o resultado. Né? Exatamente. Aliás, diga-se de passagem o seguinte: conhecimento sem aplicação não serve para nada. Né? Ao menos você não se deixa... E conhecimento ninguém rouba da gente, né? É verdade. Doutor Robson, boa noite. Mais uma vez, o doutor vai nos abrilhantar também, como os demais painelistas, com o nosso debate de hoje. Boa noite a todos, aos colegas internautas. Boa noite, doutor Egídio. Seja bem-vindo, doutor Domingos, doutora Leonice. Boa noite, doutor Carlos. Esperamos que esta noite a gente consiga trazer à tona os problemas que andam debaixo do tapete nesse país. Boa noite a todos. Olá, muito obrigado por estar aqui conosco, doutor Egídio. Muito boa noite. Muito boa noite, é um prazer inusitado mais uma vez estar aqui com vocês, nobres doutores, todos os internautas. Doutor Domingos da Paz, um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente aqui agora através da live. Doutor Robson, doutora Leonice, doutor Carlos, muito prazer, muita honra estar aqui novamente. Muito bem, nós queríamos aqui em nosso debate encher essa tela de internautas, né, de participantes, aqueles que nos acompanham. Doutor Maurício, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Nós vamos abrir agora espaço, logo em seguida, para suas considerações iniciais, mas eu gostaria de informar que esta live, ela poderia abranger um telão cheio de dirigentes nacionais, de suplentes, enfim. Nós vamos pensar numa prática um pouco mais ousada com a participação em nosso estúdio de mais pessoas. Nós vamos estudar isso, que em breve nós vamos convidar aí suplentes, primeiro suplente, por exemplo, do Espírito Santo, né, que quase pouco participam, o lado norte do Pará, com o doutor Antoniel e a turma toda. Então, nós vamos começar a abrir um pouco esse leque de informação, de participações, que eu reputo muito importante, porque o debate, ele enriquece o conhecimento. E, como todos nós sabemos, que a multiplicidade de pensamento que constrói esse grande pavilhão do direito brasileiro. Então, acho que vai ser muito importante nós começarmos a pensar com a participação coletiva de toda essa turma de nobres irmãos de farda aí, que certamente vão enriquecer o nosso debate em cada segunda-feira. Doutor Maurício, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, mesmo que um pouco a destempo, mas tá aí o mestre. Boa noite, doutor Carlos, é um prazer mais uma vez estar aqui na live. Boa noite, doutor Robson, doutora Léo, boa noite, doutor Domingos, doutor Egídio, a maravilha estar com todos vocês, e como sempre eu digo, né, aqui eu mais aprendo
do que falo algo. Eu adoro a live porque eu aprendo. Aqui eu aprendo, olha, não tem ideia, doutor, o aprendizado que nós estamos tendo com as lives e com a NAB. Maravilha. Eu também quero fazer uma saudação muito especial ao nosso grande jurista da Bahia, né? Embora o doutor, o nosso presidente regional, o doutor Fábio, nem sempre possa estar presente, mas quando dá, ele está aqui conosco, né? Mas o doutor Jofre Caldas, né? Sempre é uma alegria contar com a presença dele, e para nós sempre é uma honra podemos interagir com esse grupo, maravilhoso grupo aí, relacionado à nossa causa. Muito bem. Eu só gostaria de abrir um espaço para mostrar mais uma vez, eu vou para compartilhar a tela, vamos ver aqui, porque o que me parece... Deixa eu ver aqui, o que nós podemos fazer aqui? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Eu quero compartilhar com o... Aqui, ó. A situação que se encontra a nossa ADI. Né? Aqui, como vocês podem ver, 27/7/2023, está concluído com o relator. Nós tentamos, inclusive, há poucos instantes, nós tentamos fazer uma reunião com o ministro Cássio Nunes, mas está difícil. Está muito difícil o chegar no Supremo Tribunal Federal. As regras e as exigências são complicadas de serem aceitas e de um modo que eles nos impõem, você tem que ter algumas exigências que nós não somamos hoje. Mas esperamos que o ministro tenha ao menos o bom discernimento, né, de aplicar a justiça ao caso concreto. Merece ser analisado com muita imparcialidade, uma vez que o próprio ministro é uma das indicações do quinto, né, desde o início da sua carreira. Então, vamos ver. Esperamos que o ministro Cássio Nunes realmente se debruce sobre a matéria. E nós tínhamos pedido uma liminar, uma antecipação de tutela, mas a corte parece que ela não anda muito depressa. Então, sabe-se lá o que está acontecendo em nosso ambiente do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar. Doutor Domingos da Paz, patrulhamento ideológico contribui, atrasa ou acorrenta aqueles menininhos aquela corrente nefasta que todos nós conhecemos, que foi objeto do comentário inicial, e aí depois, quando vem para o mundo do trabalho, parece que pouco sabe ou quase nada sabe. Segundo consta, né, a patrulha ideológica, quem apresentou pela primeira vez no Brasil foi o Cacá Diegues, né? Exatamente, na década isso aí. de 70. Né? Isso aí. Então, veja bem, ali ele já reclamava dos conceitos que a esquerda, naquela época, que o governo era militar, né? Ele já fazia o patrulhamento ideológico. E esse patrulhamento era exatamente o que era patrulhamento hoje, uma vigilância mais acirrada. E tudo aquilo que você condena, que uma família cristã condena. Ou seja, de repente você está sendo patrulhado em tudo na tua vida. O teu vizinho de patrulha, o motorista do ônibus, o cara da padaria. Então, um patrulhamento foi se estendendo de tal forma, e muito pior a gente vê a nível universitário. Né? Você vê dentro das universidades do Brasil um patrulhamento ideológico do qual você é obrigado a falar na cartilha deles. E o professor, por imposição desse patrulhamento ideológico, ele acaba não aceitando que os alunos tenham uma liberdade de pensamento e de se expressar. Então, é aquilo que nós aprendemos na faculdade, por exemplo. Eu lembro bem que a minha professora de Direito Constitucional, também professora de outros temas, ela dava aula sobre ética, né? E falava sobre a Lei 8.906.
Quando você queria contestar alguma coisa, falava, não, mas isso aqui é a lei. A lei não contesta, a lei se obedece. Quer dizer, você, no patrulhamento, já te corta, porque eles estão eximiamente, assim, de um potencial de dominação tão grande que eles não deixam absolutamente nada, abrir um espaço para a pessoa debater ideia, trazer uma ideia, a mostrar outras fases da vida. Não, tem que ser aquilo que eles pensam e tem que ser aquilo que está na cartilha. Eu lembro também de uma outra passagem interessante. Na década de 80, eu tinha um amigo em São Paulo, ele morava em Diadema, e um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, você sabe que eu vou sair candidato a vereador em Diadema e eu vou sair pelo PT. Né? E aí, o que muda? Ele falou, então, eu na verdade, eu estou indo na escolinha do PT, lá em Diadema, e isso na década de 80, hein? Eles estão na escolinha lá, e eles estão ensinando umas coisas tão interessantes que eu nunca vi igual. Por exemplo, que toda a riqueza que o Brasil tem não tem dono. Nós somos os donos. Né? Então, eles estão ensinando a gente como é que a gente faz para a gente participar dessa riqueza, a gente poder ter acesso a essa riqueza. Então, veja, isso o que é? Esse é um patrulhamento ideológico. Pega uma pessoa que não sabe absolutamente nada, põe para dentro de uma escolinha ideológica e ensina que toda a riqueza que o Brasil tem não pertence à União, não pertence a todo mundo. Esse todo mundo, como todo mundo não vai reclamar, então nós montamos um grupo e nós estamos reclamando, que é isso que estão fazendo. Então, é terrível quando você está num país, vive num país, diga-se de passagem, 90% ou um pouquinho mais é cristão. É cristão. E, de repente, você vê um comunista ir na televisão, né, como chefe da justiça brasileira, ele chega lá e fala, graças a Deus eu sou comunista. Tem alguma coisa errada nisso aí. Como graças a Deus? Não estou entendendo. Explica aí, ô cara pálida. Tá difícil. Tá difícil o patrulhamento. Você romper esse patrulhamento. Mas e isso começa do primeiro dia de aula da Academia de Direito, né? É incrível. Então, você entra numa academia de direito, o professor, todos que passam para te cumprimentar, você está chegando na faculdade, olha, eu sou professor tal, muito bem-vindo e tal, mas já deixa uma fatia para você ir experimentando, que é o patrulhamento ideológico. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Você esperar hoje que se mude alguma coisa é difícil, porque 40 anos essa doutrina na cabeça das pessoas, e eles fizeram certo. Temos que dar a mão à palmatória, porque eles pegaram a criança e foram promovendo essa criança com essa ideologia maldita. Foram promovendo. Hoje são adultos com 40, 35 anos que exatamente não sabem pensar. E se não pode pensar fora do... É aquele problema da caverna, né? Você não pode sair fora da caverna. Fica dentro da caverna. Mito da caverna. Exatamente. É isso aí. É terrível. Dr. Robson Ramos, dentro desse conceito todo, esse patrulhamento ideológico, com a saudação do nosso querido Dr. Roberto Santana de Brasília, a quem transmito aí meu fraternal abraço, a ele e a sua esposa, a dona Cida, né? Que nos acolheu em Brasília por ocasião do último evento que nós tivemos lá. Então, muito obrigado, doutor Roberto, por estar aqui conosco. Esse processo do patrulhamento ideológico também presta relevância nos outros cursos, doutor Robson. E isso não... Como é que nós vamos combater de frente com relação a essa prática que os professores, ao invés de fazerem ou incentivarem o aluno ou o acadêmico a pensar, parece que eles têm que se submeter ao pensamento dele. É isso, doutor Robson? Boa noite, doutor. Veja só, a gente tem que fazer um estudo, mas olhando como era o passado, a educação, como era uma universidade há 50, 60 anos atrás. A universidade, ela era um ambiente de estudo e de pesquisa. Então, era um ambiente livre. Era o único local onde a pessoa tinha a liberdade para expressar qualquer pensamento, ainda que ele fosse um pensamento
proibido pelos costumes, pela sociedade, que ele não fosse bem recebido. Então, ali era um ambiente onde se podia falar daquilo que era proibido falar em público. Por exemplo, o aborto, o divórcio. O divórcio já foi um tema extremamente pecaminoso, mas na universidade era permitido falar a respeito. O aborto podia ser discutido, a eutanásia, o suicídio. Então, são temas polêmicos que, antigamente, era discutido dentro de um ambiente de pesquisa e por pessoas qualificadas. Eram pessoas que tinham um grande conhecimento e que podiam debater aquele tema de um modo científico, racional, inteligente. E esse era o ambiente da universidade. Então, se falava, por exemplo, se estudava o comportamento da sociedade, por exemplo. Os filósofos tinham uma corrente chamada construtivista, o construtivismo, que defendia a ideia de que a sociedade influencia na formação das pessoas. Então, o construtivismo ele abordava uma teoria que enfatizava a importância das construções sociais na formação da realidade social. Segundo essa perspectiva, a realidade social não é dada, mas construída pelos indivíduos e pelas sociedades. Isso é um conceito filosófico. Os construtivistas argumentam que as categorias sociais, os valores, as normas são construídos socialmente e não têm uma existência objetiva e independente. Isso é uma postura filosófica do indivíduo, do pensador. Mas veja, o problema que passou a acontecer é que eles saíram da teoria e adotaram uma prática que viola os conceitos da ética, né? A ciência, antigamente, ela tinha um apego à ética. O cientista podia fazer pesquisa, até sobre embriões, sobre genética, mas ele não podia sair por aí praticando à vontade. Então, existia um conceito ético, uma prática da ética, um respeito, né, ao ser humano, à sociedade, aos indivíduos. Essa ideia de que a convivência social, esses fatores sociais influenciam na formação do indivíduo, é relativamente uma verdade, mas isso não... Dr. Robson, inclusive isso aqui, quando se fala da medicina, inclusive tem revestimento no Tratado de Nuremberg, né? Isso, exato. Você não... Então, veja só, a sociedade, de fato, tem uma influência na formação do comportamento dos indivíduos, mas quando isso acontece espontaneamente, naturalmente, isso é aceitável. Não há nada de errado. Quando a criança ela forma o caráter, a moral e o comportamento em razão do convívio social com a família, com os amigos, com os vizinhos. Esse é um comportamento natural. Acontece em todas as sociedades, no Japão, nos Estados Unidos, entre os índios. Qualquer sociedade tem esse tipo de influência sobre a formação das pessoas. Porém, o que está errado e que passou a se tornar praticamente um crime que as pessoas não observam é que esse ambiente social deixou de ser natural e espontâneo e passou a ser um ambiente artificial, produzido para manipular a conduta das pessoas. Então, este patrulhamento ele não é fruto da sociedade, ele é fruto de um grupo de militantes que criam um ambiente falso que eles tentam passar como sendo um comportamento da sociedade e passam a impor isso para as pessoas. Modificam a conduta das pessoas, não em razão
do comportamento da sociedade como um todo, mas desse grupo que tem poder, hoje na internet, a televisão, deu um poder muito grande para esse grupo pequeno, e esse grupo passa a manipular a conduta das pessoas. Hoje a gente vê até, não só na universidade, né, mas fora da universidade, a gente vê em todos os lugares, é proibido falar certos termos. Tem termo que é proibido. Não se pode falar mais o anão, a palavra anão, não se pode. Tem vários vocabulários que estão sendo deletados, não se pode usar certos termos porque eles passam a ser ofensivos. Mas não foi a sociedade que criou esse conceito de que a palavra não é ofensiva. Foi essa militância, e vai por aí afora. Eles vão modificando o comportamento da sociedade. Eles modificam, doutor, porque nós permitimos. Isso. Então, mas eles passam para a população menos culta, que tem um pouco menos de instrução, que aquilo é um comportamento que a sociedade exige, e não é verdade, aquilo está sendo imposto para a sociedade. As pessoas passam a reproduzir essa conduta, às vezes sem saber o que estão fazendo. Mas o que está acontecendo é que está havendo essa manipulação no comportamento e no pensamento da sociedade, é que a gente chama de doutrinação, né? E aí, esse é o ponto que a gente precisa começar a combater, esclarecer às pessoas a fonte, né, desses vocábulos, que era muito comum na época da União Soviética. Então, a gente tem que buscar a fonte, né? Na União Soviética, esse procedimento era adotado. E hoje é muito mais forte, porque hoje tem uma tecnologia que permite que um grupo de pessoas consiga impor a sua vontade sobre a maioria. O doutor Robson, antes de falar, um chavão, né? O que assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E isso nós temos que modificar isso. E com a saudação que eu quero fazer a Andréa Nepomucena e a doutora Juliana Paiva, lá do Pará, né, eu quero ouvir a opinião do doutor Maurício, se esse patrulhamento ideológico não é um ato seletivo para a seleção de pessoas a quem tem interesse de manter certas pessoas fora do mercado de trabalho e a quem interessa manter pessoas dentro do ambiente acadêmico e no ambiente da profissionalização. Doutor Maurício. Pois é, doutores. É uma situação tão tenebrosa, né? Essa dita seleção de pessoas, porque a partir do momento que faz a seleção, né, em tese, ou seja, só entram no mercado aqueles que, né, tais grupos querem, tais grupos precisam, né, vamos dizer assim, e deixa os demais fora, ou seja, fora de algo que estão aptos a exercer, fora de algo que estão aptos a ir e trabalhar. Querem deixar fora, querem fazer vamos dizer assim, um cinturão, né? Fazer um cinturão para apenas poder trabalhar somente aqueles ali que, né, vamos dizer assim, como dizia um professor meu de faculdade, a fina flor, se achavam a fina flor. Então, esse tipo, e o pior de tudo, né, doutor, é que esse tipo de seleção que fazem sequer tem qualquer condão jurídico. Não tem cabimento e não está no ordenamento jurídico. Não há a seleção que tem é de acordo com a capacidade de cada um que está fazendo a sua graduação. Agora, como o doutor Robson falou mesmo, essa questão já vem lá de trás, né? E nós estamos permitindo realmente esse tipo de situação. Permitimos lá atrás esse tipo de situação, esta seleção, né? Lá atrás permitimos isso. E agora estamos corrigindo essa situação. Estamos atrás de corrigir esse erro crasso lá atrás que tivemos em relação a esta seleção de pessoas, esta seleção
que realmente não coaduna, não tem cabimento. Mas isso também, doutor, não só, como foi falado, não só nas escolas, né? Não só na faculdade. Nós vemos isso também na mídia, doutor. A mídia, ela não dá, e olha que nós falamos a todo instante, a própria mídia fala do contraditório e tudo. Porém, a própria mídia, inclusive jurídica, ela não dá o contraditório. Ela não permite. Ela não deixa, não dá espaço ao contraditório. É aquilo que foi falado. Olha, é isso e ponto. Aceite. Mas doutor, isso é verdade, isso tem outro nome. Apesar de que eles tentam mascarar isso, aí nós já discutimos isso aqui, mas queima é um assassinato de reputação de certas pessoas. Sim. É isso que eles estão praticando. Exatamente. Né? O não permitir o contraditório. É isso. Né? Então, nós vamos voltar esse tema de novo um pouco mais adiante, porque nós temos um outro assunto que nós queremos debater daqui um pouco com relação a documento com fé público. Nós vamos isso é importante porque nós temos uma situação aí que nos ampara de forma bastante objetiva, legal, com relação a nossas ações, enfim. E a ANB está avançando também em outros temas que eu reputo de extrema importância, que nós vamos abordar aqui em nossa live também. Doutora Léo. Oi, doutor Carlos. De reputações e queima de profissionais por parte do patrulhamento ideológico. Se você não pensa de acordo com aquele grupo de pessoas, você é um outsider. Até quando isso aí prevaleceu? Porque, ao que me parece, que nós estamos despertando para uma nova realidade. Graças às mídias sociais, graças às pessoas que estão se reunindo, é um mesmo objetivo, que é varrer esse lixo, né, que está dentro de muitas pessoas, e nós estamos conseguindo fazer isso. E eu me lembro, inclusive, da Lúcia Helena Galvão, naquele programa da Acrópole, quando ela fala do mito da caverna, ela tem alguns outros conceitos que eu julgo, quando ela fala do processo da justiça. Né? Ela diz que um dia ela recebeu um folheto ilustrativo que tratava de decoração e limpeza de ambientes, reforma de ambientes. Ela diz assim, olha que coisa maravilhosa, reforma de ambientes. Eu vou me especializar nessa parte da reforma de ambientes. Mas não de ambientes de armários, de cozinhas, mas o ambiente interno das pessoas. Né? Aquele lixo que nós carregamos, que nos é pesado, né? E muitas vezes nos arrastamos com esses conceitos. E eu vou começar a tirar dessas gavetas, esses lixos pessoais, tirar tudo o lixo e me abastecer de coisas boas. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui. Com certeza. O senhor citou o nome da Helena? Não, é Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão. E a Helena Canon? Oi? Helena. Como? Não, a Eliana Calmon foi ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça. Aquela mulher também é porreta, né? Vamos pois é. Então, eu acompanhei muito, né, toda a trajetória da Eliana Calmon há muitos anos. E eu tenho o meu entendimento, claro que respeito o entendimento de cada um. Eu entendo da seguinte forma: toda essa ideologia, ela se iniciou lá atrás e ela trilhou num caminho que formou a casinha e o castelo de muitos, que eles realmente ensinavam e faziam que o acadêmico a pensar. De 1990, aquela cartilha, o professor, né, do Paulo Freire, junto ao Foro de São Paulo e junto à cartilha do Foro de São Paulo, eles tiraram tudo isto. Né? Oi?
O que tem um busto lá no MEC, né? Sim. Então, eles tiraram tudo isso, né? E começaram a tirar a capacidade das pessoas a pensar. E começaram a trilhar esses novos acadêmicos formados, professores, inclusive, mas que foi na trilha da caserna. Eles tiraram o potencial de raciocínio, de pensar. Eles tiraram totalmente. E é isso que hoje nós vivenciamos aí. Infelizmente, nós temos vários que não têm a capacidade de pensar. Por quê? Eles foram doutrinados, eles foram preparados, inclusive para poder lecionar, serem professores. E aí, quando foi o doutor Domingos que citou da professora, né, de ética, está na lei, mas não é porque está na lei, você não tem que buscar lacunas, você não tem que investigar, porque eles não são perfeitos. Eles também erram. Muitas vezes ela está na lei e ela é passiva da mudança daquilo. Por isso que nós temos várias alterações aí. Temos no Código Civil, temos no Código Penal, temos um monte de emenda à Constituição Federal. Por quê? Por que nós temos isso? Porque nada é 100%. E tudo isso que nos foram passado nas cadeiras acadêmicas foram justamente para nos formar, tirar o raciocínio de pensar, de investigar, de estudar, de pesquisar, e nos colocaram numa caserna. Doutora Léo, me dá só um tempinho. Quer responder a Marley? Gostaria de saber se eu, não sendo advogada, posso me filiar. Ela não é advogada? Doutora Marley, você tem o seu diploma? Não, mas ela... só gostaria que ela me respondesse se ela tem o diploma dela. Ela tem o diploma dela? Se ela pedido pelo MEC, autorizado, reconhecido? Se é administradora, contadora... Não, eu gostaria de saber da doutora, aqui a doutora Marley, mesmo ela não sendo advogada, ela pode se filiar. Eu gostaria de saber qual é a formação dela. É em direito? Você tem o seu diploma? Vamos aguardar a doutora Marley a responder. Se tem diploma, ela é advogada e pode se filiar. Exatamente. Se ela tem o diploma, está lá, ó, todas as prerrogativas legais. Aí você é uma advogada, minha colega. Aí você pode vir, sim, somar a ANAB. Só para tomar posse, né? É lógico. A Juliana Paiva, do Pará, das nossas lives são aulas de direito perseverança. É isso, doutora. Doutora Juliana. Para tomar posse em nome de Jesus. Com certeza. É isso, doutor Domingos, que infelizmente o que eles fizeram foram isso. Nós temos vários advogados e advogadas que colocaram eles na caserna, tiraram, eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem pensar, colocaram dentro da caserna. Então, considerando a situação do país atualmente, eu acho que não só os advogados, mas Não, doutor. Não estou me referindo. Quando a gente fala aqui de lavagem cerebral, isso está acontecendo na administração, na engenharia, na medicina. Tudo, doutor Robson. Em todos os cursos. Isso está acontecendo desde lá do início. Desde o início. Até dentro mesmo do parquinho, do prezinho. Não é só, mas infelizmente, como nós estamos aí, né, no nosso direito, na parte da advocacia do direito, né, nós normalmente comentamos, por isso que eu falei, nós não temos que levar essas informações somente a acadêmicos de direito, somente aos advogados, mas à sociedade em geral e a todos os acadêmicos, e de todas as demais áreas, tá? Porque tiraram o direito deles raciocinar e pensar. Eles estão tentando colocar, o que fizeram com os advogados, né? Estão tentando fazer com as outras profissões também, que é criar uma barreira para o advogado, para o engenheiro, para o administrador, para o contador. Tem essas provinhas que, na verdade, além de ilícitas, servem apenas para criar
uma reserva de mercado. Exatamente. Coisa das corporações de ofício, proibidas desde a de mercado e uma alienação total, né? Só um pouquinho. O que é, doutor Egídio? Só um pouquinho. Uma reserva de mercado e uma alienação total. Quer dizer, as pessoas, Mas além isso. de serem reservadas do mercado, são alienadas da educação. Elas não conseguem assimilar a profissão que lhes foi dada por direito pelo MEC. Não conseguem. Tem um bloqueio tão mental que eles mesmos se... Mas, doutor Egídio, só uma parte. Agora, veja, e o mais engraçado de tudo isso, bom, como até nós, inclusive, estamos debatendo na plataforma, a outorga, inclusive, né? Nos concederam a outorga. E não só isso, como é que pode, por um lado, né? E eu sempre falo isso, até o doutor Domingos da Paz pode me corrigir, inclusive, por um lado, você tem uma faculdade de direito, você tem outorga para poder, né, com todas as prerrogativas legais, poder exercer a profissão com diploma, e está no diploma, tudo isso. Porém, e por outro lado, você tem uma outra profissão, por exemplo, como jornalista, que você não precisa ter diploma, você não precisa ter faculdade, e você pode ser jornalista. Que lapso, que pode algo do gênero? Até hoje eu não consigo concatenar, doutor Domingos. Doutor Maurício, eu gostaria de aproveitar esse momento para dar a informação à nossa NAB Brasil, que aqui o doutor Egídio e aqui quem está comentando aqui é o doutor João Horácio Cassales. Eles foram empossados essa semana, mais especificamente hoje, o doutor Egídio como presidente regional da ANAB Rio Grande do Sul. Cuja presidência ainda estava comigo, mas eu não consigo dar conta da nacional sozinho, imagina com mais uma regional. Então, se eu não tivesse essa guerreira da doutora Leonice e esse pessoal, o doutor Maurício, né, o doutor Domingos, o doutor Robson, né, que ajudam a construir essa grande corrente da revolução do direito no Brasil, nós seríamos absolutamente devorados, né, pelo tempo, não conseguindo fazer nem a metade das coisas que estamos fazendo. Então, a ANAB hoje está crescendo de forma ascendente, de uma maneira tão esplendorosa, tão espetacular, que não tem como descrever como a ANAB está crescendo em todo o Brasil. E isso nos deixa muito orgulhosos com os nossos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Passando um olhar pelo nosso direito no Brasil, o que nos engrandece de sobremaneira, porque estamos vendo o direito brasileiro com outro olhar, com outro enfoque, né? E com uma revolução dentro do nosso primado de restabelecimento do primado da lei e da ordem. E nós também temos pessoas fora do país que estão passando com a sua contribuição no sentido de que estas questões sejam cada vez mais formatadas, no sentido de elas se solidificar, buscando para cada um de nós os direitos que estão previstos em nossa Constituição, o respeito à nossa Constituição e, principalmente, resgatar a dignidade das pessoas que lutaram, estudaram, tiveram um sonho ao se formarem e, no dia seguinte da formatura, eles estão vendo que são mais um número que nada mais fez do que alimentar as já polpudas ou já polpudos cofres das universidades. E depois dessa exigência de uma prova absolutamente descabida, nós estamos revolucionando o Brasil, porque estamos finalmente acordando para a luz do sol, né? Onde nós estamos enxergando o direito com maior clareza e com maior transparência. E isso faz com que a ANAB, todas as segundas-feiras, pode não ser na sua totalidade, mas nos traz uma experiência em conjunto aqui, na exposição dos nossos internautas, o seu sentimento, né? Como a doutora Cacirley, lá da Bahia, o doutor André Luiz Paternese, o doutor Paulo Souza, a doutora Laílson, né? E, enfim, o doutor João Horácio, o doutor João Batista, o doutor Marcelo Silva, que também é outro nosso grande baluarte aí no estado de São Paulo, e o doutor Hermenegildo Alberto e o doutor Lino de Lima Aguiar, ambos presidentes do Piauí e de Rondônia, a quem nós sempre
queremos ter perto, né? Porque são pessoas que também nos auxiliam muito na construção dessa revolução do direito no Brasil. Então, perdão, eu, como mediador, eu não gosto muito de ingressar nessa seara dos debates, mas eu não posso deixar de dar meu pitaco hoje, né, doutor Domingos? Fala aí, meu irmão, diga aí. É isso que faz a grandeza da nossa associação. Com certeza, essa interação de pensamento e essa comunhão com o objetivo maior, que é exatamente levar o ensinamento e esclarecimento para as pessoas, é isso que torna a gente bonito, torna a gente lindo. Por quê? Porque a gente está fazendo alguma coisa, enquanto que tem alguns que não fazem nada e não tomam o que a gente tem. Perfeito. A ANAB ela está reconhecida pelo espírito de corpo que está tomando, né? É uma união total em todo o Brasil, né? No qual eu ainda aproveito o ensejo, o momento aqui... Da minha nomeação, para declinar que, pelo estado do Rio Grande do Sul, a gente fará o possível aqui, quase o que o impossível, que a gente atinja os nossos objetivos. Aí. Enfim, está com as portas, as vésperas do nosso 2º Congresso Nacional, então, em Gramado. E já temos boas notícias também, né? Logo em seguida, né, doutor? Sim, logo em seguida nós vamos abrir um espaço do Congresso. Mas só para não fugir do debate do tema que está em curso, depois nós gostaríamos de dar um enfoque também, que a doutora Leonice gostaria que ela... porque nós vamos mudar algumas características da nossa carteira, da ANAB, né? Que agora não vai sair mais como a ANB, vai começar a ser impressa como a ANAB. E aí algumas características vão mudar, né? Inclusive aí no próprio documento vai ter a assinatura do portador da carteira, né? Ela terá validade nacional, com fé pública, enfim. Doutora, a palavra está contigo. E só para depois corroborar com a questão da fé pública. Isto é algo que a maioria das pessoas... Fé pública, mas afinal, o que é fé pública, doutora Léo? Pois é, né? Eu gostaria de ouvir a opinião do meu ilustre doutor Domingos, doutor Robson, doutor Egídio, e até mesmo dos nossos colegas internautas aí, o que é fé pública? Bom, fé pública, nós temos lá o nosso diploma... Doutora, deixa eu só fazer uma perguntinha. Esse é um tema que seguramente vai muito longe, porque ele é um tema que nós vamos abranger por causa da validade dos documentos. Vamos falar isso na próxima live? É melhor, porque é extenso, né? Mas até lá, doutor, foi boa a chamada aqui, porque nós temos os nossos colegas, né, na plataforma da NB do Telegram, os filiados e associados, e eu gostaria que os nossos colegas lá fundamentassem, trouxessem ao debate o que é a fé pública. Aliás, doutora, desculpa, mas eu li aquela peça do Amicus Curiae, lá da Amicus Curiae, lá da Meu Deus! Eu me recuso, me dá isso aqui, eu me recuso. O doutor Domingos, olha, meu brinco até pulou fora agora aqui. O doutor Domingos falou aí que se apossaram dela, você entendeu? Eu falei, rapaz do céu, meu brinco pulou aqui, ó. Não pode ser advogado que escreveu aquilo ali, não pode ser advogado. Não foi. Eu, honestamente, doutor Carlos, eu acho que o coitado do advogado, ele foi, assim, usado, de certa forma, e não deve ter nenhum conhecimento, ou deve ser algum novato, ou alguém que já não milita mais, para ter assinado aquilo ali. Ela não tem nenhuma consonância com a ADI 7409 da ANAB, não tem nada. Só tem uma coisa ali que eu li assim, e eu acho que muitos colegas que estão acreditando na ADI deixa para lá, que diz assim, né, que ela veio somar a ADI 7409 da ANAB, né, que é muito robusta, isso, aquilo, que ela vai somar. Não, ela não vai nem chegar perto. Outra coisa, tem um detalhe lá que, se prestarem atenção, naquela ADI, ele está buscando o direito dos militares aposentados. Não está buscando o direito aos demais erga-homens. Não tem conexão nenhuma com a... Não tem nenhuma conexão, nenhuma.
E outra coisa, ele fala de situações dos países da Europa, tudo bem, que nós temos lá essa repercussão de que aconteceu, né, com a OAP, né, e o Brasil, né, é triste, é lamentável tudo isso aí, essa repercussão lá atrás da advocacia do Brasil, certo? Mas, espera aí, até aí, quer dizer que tem alguma consonância com o que está sendo tratado na DI 7409 da ANAB. Nada a ver. Ó, então, maravilha. Nós vamos nos debruçar agora sobre doutor Egídio. Confirmado o Hotel Skyville. Confirmado. Confirmadíssimo. Em Canela, fica do lado de Gramado, que vai receber o nosso congresso. Está confirmado. Doutor Carlos, coloca o número na tarjeta aí de filiação para se associar à ANAB. Já vamos botar. Doutor Egídio, a palavra é sua para falar do Congresso, dos preparativos. Bom, está confirmada a data, então, de 2 e 3 de dezembro, próximo, né? Para que... Primeiro e dois, desculpa. O Congresso, o segundo Congresso Nacional da ANAB, já está disponibilizado no site do Hotel Sky, toda a rede Sky, o cupom de desconto, inclusive, para que se procedam às reservas nos hotéis, e assim, com base nas reservas que forem sendo cadastradas, os descontos serão concedidos, né, automaticamente para o salão de eventos lá, né? Estimamos aí em torno aí de 200 a 300 pessoas, se tudo correr bem, né? Nós estamos estimando 350, doutor. Eu sempre, né, jogo pela expectativa um pouco mais baixa para não criar uma expectativa muito grande, né? Os temas são importantes. Oi, travou aí o doutor? Travou o doutor Egídio? Bom, deu tilt. Doutora Léo... Voltou. Vai parar. Tá, o cupom será utilizado diretamente no site oficial da rede Sky Hotéis, né? skyhotels.com.br. Já está lá disponibilizado, inclusive com o nome, né, do segundo congresso da ANAB, né? Então, como já está reservado o salão, então, de eventos do Skyville, será em Canela. Na verdade, o evento se dará em Canela, na cidade de Canela, que é co-irmã de Gramado. Mas 7 quilômetros. 7 quilômetros. 7 quilômetros. 7 a 10 ali. Mas quem vai ao Vaticano e não vai ver o Papa, também. Quem vai a Gramado vai a Canela. Então, doutora, deixa eu tirar só uma dúvida. Para os que forem participar do evento, o aeroporto mais próximo seria Caxias? Qual que é? Caxias. E ele tem transfer do hotel, porque me parece que é uma rede, né, de hotel. Tem. Ele tem o transfer. Tem o transfer de Caxias para Gramado, Canela, como tem de Porto Alegre também para mas Porto Alegre acho que é mais longe, né? Mais longe, mas há quem prefira vir a Porto Alegre, às vezes por uma questão de disponibilidade do voo, às vezes só consegue para Porto Alegre, não consegue para a data que ele agende, não tem para Caxias. Tudo isso vai constar no nosso site a partir da próxima semana. Então, bom também passar, viu, doutor Carlos, o horário, que vai ser dia 1º e dia 2 de dezembro, o do primeiro dia e o segundo dia, o horário se encerra às 15, às 16, é isso? Por quê? Porque vai ter colegas que vão se preparar com o negócio. A gente está consolidando ainda, né, doutora? A gente está consolidando, por isso, um prazo bem dilatado aí para que a gente possa... Não, eu estou falando só para informar os horários dos eventos, dia 1º e dia 2, porque tem colegas que vão comprar passagem, aí ele vai comprar, por exemplo, vai para retornar no dia 2. Então, ele vai ver o horário do dia 2 para ele retornar às 17, 18, entendeu? Depois do evento, é isso que eu estou falando. Para informar o horário que se encerra
o evento no dia 2. Claro, claro. Mas, então, como eu venho dizendo, é o seguinte, que a gente ainda está trabalhando esse... Travou Hoje de alô novo. de novo. Travou. Então, doutor Carlos, o horário do evento no dia 2, no dia 1º, ele se inicia em que horário e encerra que horário? No dia 2, inicia que horário e encerra que horário? Nós vamos fazer, doutora, nós estamos montando a grade, né? Não sabem do horário. Não, o início... Com base no site da própria NAB. Então, a gente... no site da... Inclusive... no ar, né, para que a gente possa consolidar essa questão aí dos horários né? Enfim. Inclusive, vai ter fotos, vídeos, a pauta, o cronograma, horário de início, intervalo, coffee break, isso tudo vai... Não, mas eu estou falando porque até está disponível no site, tá? Tem colegas perguntando, doutora, o último dia é no dia 2, mas que hora que encerra? Porque eu gostaria de comprar passagem já antecipada por causa do valor. No dia 2 encerra às 15 horas. Pronto, aí era isso. Se encerra às 15. Os colegas que vão participar já sabem. Se encerra no dia 2 às 15 horas. O sábado à tarde está reservado exclusivamente para nomeação, posse do Pleno do Conselho de Desenvolvimento Econômico, do Pleno do Conselho Nacional da ANAB. Conselho Federal. Então, mas o encerramento total é às 15 horas. Às 15 horas. Pode ultrapassar meia hora. Então, considera 15h30 o máximo, né? Aí, quem quiser passear, porque vai ser inverno, Gramado ali do lado vai ter a festa natalina, né? O Natal Luz, enfim. O Natal Luz, né? Que é um show à parte, né? Para quem quer conhecer a parte do turismo do Rio Grande do Sul. É o maior polo turístico do Brasil hoje, eu me atrevo a dizer. Então, vai valer muito a pena para aqueles... Nós vamos contar já tem palestrantes confirmados, que é a doutora Cassandra, a Cassandra Mar. Aliás, para quem não sabe ainda, né, e quer participar do grupo dela, ela estará conosco, ela vai ser uma das painelistas, ela é de Portugal e vai vir especialmente da Europa para participar do nosso congresso com um tema que nós vamos publicar mais adiante. Depois vai ter o doutor Paulo César Rodrigues Farias, também vai estar conosco com um painel, a doutora Laiane, que é a esposa do doutor Paulo, e nós estamos vendo 2 juristas também do norte do Brasil, nós estamos ainda negociando para ver como é que fica melhor para eles se deslocarem para o centro de eventos. Mas nós vamos privilegiar muito os nossos painelistas, muito vão ser privilegiados. Inclusive, nós temos algumas novidades aí que nós não vamos ainda declinar, em razão da confirmação que ainda não foi feita, né? Mas o congresso vai ser formidável, formidável. Doutor Egídio. Então, a gente está aguardando agora a consolidação do site para que se possa efetivar, né? Fazer essa efetivação propriamente dita, porque não se fará por e-mail, né? Nem por outro meio de comunicação, mas pelo site. Os cupons, inclusive, serão todos eles disponibilizados pelo site. É importante destacar que o hotel tem 9 hotéis. Esse cupom vale para os 9... Toda a rede Sky, tanto em Gramado quanto Canela. A pessoa opta pelo qual, né, queira se hospedar. Né? E quanto maior o número de hospedagens o Sky receber, maior desconto na locação do nosso ambiente lá, que a ANB a NAB tem que pagar. O salão de eventos, por si, ele é modular, né? Ele se adapta ao volume de pessoas que vão estar presentes. Ou seja, se tem 300 pessoas, ele abre todo o espaço que vai até 350 pessoas. Se tiver 150, ele é modular, ele diminui para 150, né? Ele terá um púlpito na frente, com 6 caixas de som, com telão, inclusive data show, enfim, o evento vai estar muito bom. Bem administrado. É ótimo. Mas, mais uma vez, antes de encerrar, eu quero fazer o convite para o próximo dia 26, no nosso Rio de Janeiro, com a nossa querida doutora Aldenora e toda a sua equipe da diretoria da ANAB, um café com a gente, dia 26 de agosto. Clube Vila Militar, Estrada São Pedro de Alcântara, 1462, Teodoro.
Horário das 9h30, pauta ADI, que está com o ministro Cássio Nunes da ANAB, né? Início do curso de atualização, nova sede da ANAB do Rio de Janeiro, no centro do Rio, representantes regionais e segundo congresso da ANAB. Custo R$15. Quem quiser participar, ligue para obviamente, para a nossa presidente, pelo telefone, vamos ver aqui, vamos ver qual é o telefone da doutora. Vamos ver aqui, vamos tirar um pouco esse nosso ambiente. Está mais abaixo, né, doutor Carlos? Layout, tela cheia, remover. Vamos ver aqui. Vamos tirar. Mas, de qualquer forma, é só entrar no site contatar com o nosso pessoal do Rio de Janeiro e a doutora Aldenora certamente vai fazer esse contato, porque a maioria já tem o telefone dela, né? Mas eu já falei no início, bem no início, eu já comentei sobre o telefone dela. Então, basta voltar lá no início da live de hoje, que vai estar lá o telefone. Oi? Doutor Carlos, o telefone dela... Posso falar o telefone da doutora Aldenora? Pode falar. É o 21 96848 9793. Repete. 21 96848 9793. Fé pública. Na próxima semana, documentos e o que nos garante e o que é fé pública e qual é o alcance. Além disso, também esperamos que semana que vem já tenhamos o nosso site no ar, onde teremos fotos, ilustrações do nosso evento. Doutor Domingos, nós vamos conversar sobre os outros assuntos que estão pendentes daí, tá bom? Aos nossos painelistas, nossa gratidão por estar conosco mais uma vez. Muito obrigado. Aos nossos internautas, receba nosso fraternal abraço e dizer o quanto somos gratos dessa grande e maravilhosa parceria todas as segundas-feiras juntos nesse canal. Na próxima segunda-feira estaremos de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a partir das 20h30. Agradecendo a todos já de antemão, desejando que todos tenham uma excelente semana e na próxima segunda-feira voltaremos de novo com mais um tema de suma importância para todos nós. Tenham todos uma excelente noite de descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.